E se alguém passar por luta, a nossa posição como crente é chorar com os que choram. Amém? Não podemos falar que não tem fé, algo assim. Você não deve fazer isso, mas deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Amém? E eu estou ensinando aqui a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra claramente que devemos orar para que o Pai não nos deixe cair em tentação. Amém? Ore para não entrar em tentação. E por isso eu quero te mostrar algo que, recentemente, o pastor Mark, um dos pastores, me fez uma pergunta muito interessante. Na verdade, eu respondi aquela pergunta em uma mensagem que eu preguei em fevereiro de 2004. Uma mensagem chamada Só um Gemido Alcança o Trono. Eu me lembro que esse título, porque é interessante. Só um gemido alcança o trono. Amém? E o pastor Mark fez essa pergunta. Pastor Prince, se os filhos de Israel estavam sob a graça, e eles estavam, porque os filhos de Israel, antes de serem libertos do Egito, até chegarem no Monte Sinai, estavam, na verdade, debaixo da aliança da graça. A aliança que Deus fez com seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Os 10 mandamentos não tinham sido dados até Israel chegar no Monte Sinai, depois que foram libertos do Egito. E Deus deu para eles os 10 mandamentos, algo que eles pediram, não sabendo o que era aquilo. Eles confiaram na sua justiça própria e eles não tinham nenhuma. E se olharmos para esta verdade, vamos ter que ter uma resposta. Se é verdade que estavam sob a graça, por que Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro? Por que Deus permitiu que Israel estivesse debaixo dos carrascos na escravidão, debaixo dos egípcios? Por que ele permitiu isso, se estavam debaixo da aliança da graça? Tem algo muito místico sobre o coração do homem quando ele é governado pela carne. Alguém pode ficar oprimido por muito tempo e ainda fingir que é uma pessoa forte. Eu te declaro isso. Tinha algo que Deus estava esperando nos filhos de Israel. Sabe o que era? Sabemos que Deus sempre quer que o homem dependa dele. A maior postura de um homem é a dependência de Deus. Certo? As maiores bênçãos que você vai receber é quando você depende de Deus. A carne quer que você pense, eu consigo. E por muitos anos, quando eles estavam debaixo do chicote, dos carrascos do Egito, eles falavam assim, nós conseguimos. Nós conseguimos. E não foi até, creia nisso, eu chequei. Depois que José morreu, a Bíblia diz que se levantou um rei que não conhecia José. Você sabe que José tinha favor com Faraó. Faraó tinha dito, traga o seu pai, os seus irmãos, com todo o seu gado e a sua família para um lugar chamado Gozém, no Egito. Aquele faraó foi o faraó que escolheu José. E todo o povo de Israel era só uma família, eles não eram uma nação, mas uma família, certo? E deu para eles a terra de Gozém, que quer dizer proximidade. E você se lembra quando as pragas caíam, certo? O povo de Gozém tinha luz nas suas habitações. Quando o Egito sofria com trevas tão densas que não podiam ver um ao outro, e essas trevas, você sabe, não era natural, mas espiritual, porque se fosse natural, eles acenderiam uma luz, uma vela, uma lâmpada. Amém? Mas a vela não acendia porque não era natural, mas as trevas eram espirituais. Uma punição de Deus. Amém? Você está me ouvindo? Mas a Bíblia diz que na terra de Gozém os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. E essa luz também era sobrenatural. Quando olham para você, eles veem a luz. Você talvez nem saiba que você está brilhando, a sua família está brilhando. E o mundo sabe disso, eles veem a luz na sua habitação. Luz sobrenatural, amém? Depois de muitos anos que José morreu, os filhos de Israel, ainda no Egito, sofreram com um rei que não conhecia José, a Bíblia diz. E ele teve medo porque o povo de Deus se multiplicava. Amém? E você conhece a história, eles se reproduziam. O povo de Deus é abençoado, se reproduz. E aquele rei disse, olha, se continuarem assim, vão tomar toda a terra do Egito. Vamos então, sabe, escravizá-los, vamos subjugá-los e vamos colocá-los debaixo do nosso poder, da nossa força. Façamos deles escravos. Ok? E isso durou muitos anos. Não havia Moisés ainda.
E eu calculei o tempo daquele tempo até o tempo que Deus respondeu e enviou um homem de 80 anos de idade chamado Moisés. Foi cerca de 215 anos. É muito tempo, igreja. E eu perguntei a mim mesmo, por que tanto tempo? Porque a nossa carne, como eu falei agora, às vezes ficamos debaixo de opressão, debaixo de pressão e nem clamamos. Vamos ver isso. Êxodo 2. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel. E atentou Deus para a sua condição. Uau! Uau! Muito antes de Deus atentar para eles, Deus, que sabe de tudo, sabia que eles estavam na servidão, mas tem algo sobre a aliança. Certo? E você sabe que a aliança envolve duas partes. Você sabe, temos contratos hoje. Na verdade, essa questão de um contrato não é exatamente uma aliança. A aliança deve ser feita com sangue. Contratos não. Uma aliança de casamento não é um contrato. É uma aliança. E o sangue é derramado. Deus instituiu a aliança de casamento com sangue derramado. E olha isso. Deus faz alianças não para o seu próprio bem. O homem assina contratos porque um não confia no outro. Certo? Posso confiar agora, mas daqui a 5 anos você pode mudar. Temos que ter um contrato para todos ganharem. Estou certo? Com um contrato, ninguém pode mudar de ideia sobre algo que foi concordado por todos naquele contrato, certo? Ok? Fazemos isso porque os dois lados não se confiam, não totalmente. Mas com Deus, por que ele faz aliança? Não para o seu bem. Ele é de confiança. O Deus 3 vezes santo não pode mentir. Eu gosto dessa frase, não diz que ele não vai mentir. Alguém diz, Deus é o Todo-Poderoso e pode fazer o que quer. E eu digo sim, ele é o Todo-Poderoso, mas algumas coisas ele não pode fazer. Deus não pode mentir. E porque Deus faz aliança? Deus faz aliança para que você tenha segurança. É para o seu benefício, para que você saiba que Deus não vai mudar amanhã. E agora nós estamos, e por causa da falta de tempo, vou direto ao ponto, não estamos mais debaixo da aliança do Monte Sinai. Debaixo da aliança do Monte Sinai, Deus disse, se você guardar estes mandamentos, então eu vou te abençoar. Então eu vou te livrar dos inimigos. Se você guardar os meus estatutos e mandamentos, então eu vou abençoar o seu campo, eu enviarei a chuva. É se você fizer, eu vou fazer. Mas na nova aliança a Bíblia diz que é assim. Eu porei as minhas leis no teu coração, serei seu Deus, e você será o meu povo. Todos me conhecerão, do menor até o maior. Por quê? Terei misericórdia das suas iniquidades. E dos seus pecados não me lembrarei nunca mais. Então, não estamos mais debaixo da aliança do Sinai, mas estamos debaixo da nova aliança. Onde Deus não lembra dos nossos pecados, nunca mais. Por quê? Nunca mais. Por que a expressão nunca mais? Porque debaixo da aliança do Sinai, Deus dizia, eu não esquecerei dos seus pecados, mas visitarei os seus pecados até a 3ª e 4ª gerações. Agora Deus diz, dos seus pecados não lembro, nunca mais. Por quê? Porque Deus, na sua santidade, se lembrou dos nossos pecados lá na cruz. E Deus atribuiu a Jesus os seus pecados e os meus pecados todos, que é do dia que nascemos até vermos Jesus, certo? Todos são todos. Colocou todos os seus pecados em Jesus, ele foi punido pelos seus pecados, ele tomou o seu lugar, o seu sangue eficazmente lavou todos os seus pecados e Deus o ressuscitou dos mortos sem o seu pecado.